Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma análise das questões da prova do escrevente, agora, né, no dia 23 de maio, e vou colocar aqui alguns detalhes já inicialmente. Primeiro, surpreende a quantidade de questões do Microsoft Teams pelo histórico deste aplicativo, que não é longo, né? Poderia certamente surpreender. Eu até não esperava inicialmente 3, achava que uma, talvez 2 questões. Mas se nós pensarmos que muitos escreventes hoje trabalham em home office através do Teams em relação ao TJ, absolutamente normal. Só uma questão de função de cálculo do Excel, aí já surpreende um pouco mais. Mas é o que eu sempre digo, as provas têm que ser cada vez ou mais difíceis ou mais complexas, né? Mas não necessariamente mais difíceis. Essa foi uma prova muito trabalhosa, não só por causa de informática, digo como um todo, né? Muito longa, cansativa, né? Para que algo novo venha, para que a nota de corte não dispare como tem acontecido, tá legal? Segundo, com alguma exceção, eu acho assim, professor, eu errei a questão tal, eu quero redigir um recurso, porque meu recurso é assim, eu não gostei da questão. Aí começa a postar isso na internet, nos grupos, em Facebook, em WhatsApp, em Instagram, em Telegram, e aí vem o pessoal, taca pau, fica atrasando o certame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho assim, nós seres humanos, não você e eu, mas nós seres humanos, se eu erro a questão, eu digo, não, eu vou entrar com recurso porque é justo. Agora, eu já acertei a questão, aí o colega vai entrar, tá tentando arrumar confusão, né, tá tentando arrumar desculpinha porque errou. Não vejo assim. O recurso é parte do certame quanto qualquer outro elemento do edital. Portanto, é direito de todos. Eu, às vezes, acho que alguns recursos são muito simplistas, mas o direito ele existe. Porém, eu vou falar para vocês que, em função de experiências do passado, eu prefiro fazer a correção dando razão sempre para a banca, ou pelo menos sempre que possível. Professor, você está contra nós? Não. Eu prefiro que você imagine que a questão não vá ser anulada do que ser, pois normalmente a anulação só sob uma base muito sólida. E segundo, porque eu acho, mas isso é uma opinião, tá? Isso não tem. Que alguns pequenos fios de cabelo não fazem tanta diferença na análise. Vocês vão ver durante o meu comentário dessas questões. Agora, o que eu havia dito, meus amigos? Muitas questões, o VUNESP gosta da sequência. Fez isso, depois aquilo. Essas questões, inclusive, vocês até, entre aspas, né, já devem ter descoberto o gabarito sozinho, porque cada uma dessas questões você foi lá fazendo o processo da A, da B, da C, da D e chegou a uma conclusão e viu o que acontece na prática. Tá legal? Muito bem. Então vamos aqui falar. Claro, professor, minha versão era diferente da sua. Então é só você analisar as alternativas das questões e as posições em que elas estão. Tá legal? Veja, eu havia dito aos senhores, eu não acho que a VUNESP vai fazer uma pergunta em que ela traga uma diferença do Windows 10 para o Windows 11. Para fazer o que essa questão 77 pede, que é criar uma nova área de trabalho, é diferente um pouquinho no Windows 10 e no Windows 11. Mas ela disse, para se utilizar várias áreas de trabalho, computador com sistema operacional Windows 10. Então não há argumentação. Alguns passos devem ser seguidos para se criar uma nova área de trabalho. Esses passos são, vocês vão observar, né, executando, que só a alternativa C, e eu já vou fazer um comentário sobre ela, permite realmente o que nós temos solicitado. Porque no Windows 10, lá no Windows 11 já existe o comando de área de trabalho, mas no Windows 10 é o botão visão de tarefas, né? E que quando executado, quando selecionado e clicado, né, ele então exibe as miniaturas e na parte superior realmente vai haver o comando nova área de trabalho, como está descrito aí. Professor, mas está escrito aí no menu inferior, não é na barra de tarefas? Pessoal, preste atenção.
Parece que eu vou mudar de assunto, não vou. Levo o cursor do mouse sobre um item qualquer, tá? A lixeira lá na área de trabalho. Botão direito do mouse, o que aparece? Pode ser chamado menu de contexto, pode ser chamado de menu contexto, sem o D, pode ser chamado de uma lista de opções. O banco poderia usar uma terminologia dessas. Então a barra de tarefas, ela apresenta opções. Então ali o menu é tudo que está à disposição. Você chega no restaurante, vai lá e pega o cardápio, pega o menu vai listar para você todas as opções que você tem disponíveis, você vai escolher. Então acho que barra de tarefas é melhor do que no menu inferior, mas a terminologia não é incorreta na minha visão, tá legal? Ah, mas eu quero entrar no recurso porque é barra de tarefas. Beleza, fique à vontade, não tem problema algum. Então, alternativa C lá na 77. Na 78, em vez de pedir o caminho, ele dá o caminho. Né? Então o usuário foi até a área de transferência do Windows. Como é que ele fez isso? Foi lá no iniciar, depois foi em configurações ele encontrou o item sistema e foi lá para a área de transferência. E existem opções de ativação ou desativação. A única das alternativas que aqui foram apresentadas é o histórico, que aliás, meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que tanto no Windows 10 quanto no Windows 11 estará ativado por padrão ativado, que é a história de você poder armazenar na nuvem até 25 elementos na área de transferência, copiar em um computador e colar em outro através da mesma conta da Microsoft, né? Inclusive, claro que você pode copiar algo no seu computador e colar em outro lugar do seu próprio computador, do seu próprio arquivo. Não precisa ser, né, em outra máquina, em outro dispositivo, mas até pode ser em outro dispositivo. Então, ou em outro momento no seu dispositivo atual, ou em outro momento em dispositivo diferente. Ficar salvo na nuvem. A história, os senhores bem sabem, depois dos 25, cada um novo empurra o mais velho para fora, a não ser que o item estivesse fixado. E, portanto, o gabarito para a questão deverá ser a alternativa B de bola. Gente, essa é uma questão que derruba algumas pessoas. No Word presente no Office 365, versão 2016, como referência, considere o seguinte parágrafo existente em um documento em edição. Nem vou ler o parágrafo, vou direto para lá na frente quando diz assim: suponha que o usuário, quarta linha aí do texto, suponha que o usuário do aplicativo posicionou o cursor de edição exatamente no meio da palavra Brasil, mas aqui eu vou acrescentar, podia ser entre o B e o R, entre o R e o A, entre o A e o S, que é o que foi dito aí, entre o S e I ou entre o I e o L, quer dizer, no meio é força de expressão, se bem que aqui deu certinho no meio. Ele vai para itálico, você vai dizer, professor, já vi aí por aí, já comentaram comigo, eu fiz isso no Word, o gabarito é letra D de dado, a palavra Brasil inteira ficará em itálico. Professor, mas eu, por exemplo, eu não apliquei duplo clique para selecionar a palavra. Então, mas quando você tem o itálico, qual é o jogo? O jogo será aplicado itálico ao trecho pré-selecionado. Se for parte de documento em branco. Por exemplo, eu já digitei a palavra Brasil, já ficou para trás a palavra Brasil. O itálico significa o que vier daqui para frente. Eu não estou numa palavra, já estou após a palavra. Mas se eu estou no meio da palavra 1, 2 ou 3, nesse caso da palavra Brasil, ela passa a ser o núcleo de seleção primário. Tá legal? E, portanto, a palavra inteira ficará italizada, e o gabarito deve ser a alternativa D de dado, ou equivalente. Né? Uma coisa que ocorreu, como eu falo para vocês, né? VUNESP é cíclica. VUNESP não andou copiando muitas questões aí do TJ de 2021, mas copiou uma pancada de questões do TJ de 2017 e 2018. Né? 4, 5 questões vieram quase iguais, e uma das referências cíclicas que a VUNESP já não apresentava há um certo tempo, em suas provas em geral, não só do TJ, era do Smart Art. O Smart Art é uma forma de representar informações graficamente. Então nós temos lá os diagramas, por exemplo, né? O diagrama hierárquico, nós temos o diagrama de processo, que é o gabarito alternativa C
né? Letra E, imagem, tem, som não. É representação visual, não é representação audível, né? Então nós temos aí diversas alternativas em que um dos elementos até existia, né? Então você vai lá na guia inserir, para inserir um objeto, vai aparecer lá a opção do Smart Art, no caso do Word, evidentemente, né? E então você terá na listagem, você vai ter uma listagem com vários elementos, não só esses dois aí da alternativa correta, né? Então, guia inserir, só para vocês seguirem aí no teu Word, dá um pause e faz aí, ó, guia inserir, grupo ilustrações, e aí clica na opção Smart Art. E do lado esquerdo vai aparecer lista, processo, ciclo, hierarquia, não me lembro exatamente da lista depois de hierarquia, eu sei que aí tem matriz, tem imagem, tem mais algumas opções, agora estão falhando aqui na minha memória, tá? Mas das opções que nós temos, processo e hierarquia, letra C. Bom, olha só, temos uma condicional aninhada, falei, né? Menina dos olhos é a condicional, só que ela está alinhada com o E. O que diz a função E, a função lógica E? Que o resultado de um conjunto de proposições só é verdadeiro se todas essas proposições forem verdadeiras. Então, o meu teste lógico é formado por um conjunto de duas proposições. Quais são? A1 é maior do que A2 e B1 é maior do que B2, a segunda proposição. A1 é maior do que A2? Claro que sim, 12 é maior do que 8. O primeiro teste é verdadeiro. B1 é maior do que B2? Não, B1 é o número 2 e é igual a B2. O primeiro teste é verdadeiro, o segundo teste é falso. Que bom que os senhores também estudam raciocínio lógico, sabem que a tabela verdade da função E, com um verdadeiro e um falso, obrigatoriamente resultará em falso. Se o teste fosse verdadeiro, deveríamos somar os valores de C1 e C2, e o resultado seria 7 na letra A. Mas como o resultado é falso, teremos que somar C3 e C4, e C3 é o número 3, ou equivale ao número 3, somado ao 5, gabarito alternativa E, o resultado é 8. Mesmo para quem não soubesse o E, daria para ver a consequência verdadeira com o 7, a consequência falsa com o 8, pelo menos poderia focar um pouco o chute. Única questão de cálculo da prova, né? Essa questão tem gente que vai querer entrar o recurso, eu não vejo razão para isso, mas eu vou dizer o porquê. No Excel, presente no Office, referência 2016 e tal, por meio da guia layout da página, tem-se o botão área de impressão, que permite diretamente por ele duas ações. Quais são essas duas ações? Então lembre-se, por padrão a gente imprime a planilha inteira, mas eu posso definir uma área específica para que o padrão seja esta área que eu especificar. Então eu posso, letra B de bola, eu posso definir uma área para que ela seja impressa, o comando é definir a área de impressão. E também nós temos o comando limpar a área de impressão, professor, mas tem um terceiro comando eventualmente. Eventualmente, nós teremos um terceiro comando, que é adicionar a área de impressão. Então eu já defini uma área, essa área não é mais suficiente, eu quero acrescentar mais algumas células, e então eu seleciono essas células para adicionar, mas não é uma das opções primárias. As opções primárias, quando você acabou de abrir, vamos dizer então, uma planilha novinha do Excel, ou um arquivo novo do Excel, vai ao comando de área de impressão lá no layout da página, e o que você vai ter é o que está na B de bola, tá legal? Então não vejo razão para brigar com isso. Bom, questão absurdamente clássica, de novo, né, como sempre, o CCO, um usuário de computador utilizou e-mail, enviou um e-mail, aliás, né, utilizando um programa típico para essa finalidade como o Gmail. Meus amigos, Gmail é um programa? Não. A questão é anulável? Eu diria que não. Tá? Gmail é um servidor, é um provedor, Gmail faz parte de uma plataforma, mas o Gmail não é como o Outlook, como o Thunderbird, né? Como o Eudoro, um programa de gerenciamento. Então tem um pequeno erro aí no enunciado. Só que, como ela fala de cópia oculta e o gabarito é universal,
vai valer para qualquer aplicativo e vai valer também para qualquer plataforma, eu não vejo razão da banca aceitar. Alguém vai entrar com recurso, mas eu não vejo muita razão para a banca aceitar, tá legal? Então o cara está usando o Gmail. Este e-mail continha um arquivo anexado de nome texto.pdf e os destinatários foram A, o sujeito A da empresa X, no campo de cópia, e os sujeitos B e C da mesma empresa X no campo de cópia oculta. Tá legal? Ora, então o que acontece? A mensagem foi entregue em princípio para os três. Né? Tudo funcionando é isso. O anexo foi entregue para os três. Todo mundo sabe que o sujeito A recebeu a mensagem. Ele sabe porque ele recebeu e o sujeito B e o C também sabem. Agora, os destinatários B e C estão ocultados. Estes não foram vistos. O A não viu nenhum dos dois, o B não viu o C e o C não viu o B. É claro que o remetente viu porque foi ele que fez isso aí. Letra A mensagem e o arquivo foram entregues para A, para B e para C. Começou bem. A da empresa X, o destinatário A, não sabe que a mensagem e o arquivo também foram entregues para B e C. Verdade, o gabarito já está logo aí. As outras todas vão errar em alguma coisa. Todo mundo recebeu o arquivo, só que o A não sabe dos outros dois. Bem clássica da VUNESP, bem clássica. Só que aí vem uma segunda questão de correio eletrônico, né? O professor fala, gente, correio eletrônico já não é mais usado tanto hoje em dia, tá aí o Teams, né? Então a banca vai lá e derruba o professor. A chefia de uma empresa enviou um e-mail especificando na opção CC os funcionários que deveriam recebê-la. A empresa e seus funcionários utilizam um programa típico para essa finalidade, como o Gmail. De novo, a história do Gmail estar como programa aí. Não vejo problema. Um funcionário deseja responder esse e-mail e existem diversas opções que o programa permite selecionar como a opção. Ora, meus amigos, os senhores sabem, ao recebermos um e-mail, nós temos três opções. O responder a todos e o encaminhar. Não existe o comando responder CC, da letra A, e não existe o comando responder CCO, da letra E. Tá? Claro que eu posso responder e aí na mensagem nova adicionar alguém ao CC, ao CCO. Claro que eu posso fazer isso, mas não tem o comando, não tem opção diretamente. Então, ou responde, encaminha ou responde a todos. Tá? Muito bem, um funcionário deseja responder esse e-mail. Letra B, se ele for lá no responder, envia a resposta exclusivamente para quem enviou a mensagem. Perfeito. Responder é exclusivamente para o remetente. Não só é uma questão clássica, aliás, as duas questões de correio eletrônico clássicas, como eu diria que essa é uma das mais simples. Eu só não vou dizer que ela é mais simples, porque eu acho que tem uma outra aí que virá tomar esse posto. Assinale a alternativa correta relacionada à URL. Como eu disse aos senhores, né, o que é o caminho, o que é o domínio, o que é o protocolo, essa coisa toda. E o gabarito, meus amigos, estará na alternativa E, certamente na alternativa E. A primeira parte de uma URL pode ser denominada de três formas distintas. Ela pode ser chamada protocolo, ela pode ser chamada serviço e ela pode ser chamada esquema. Esquema, protocolo e serviço é a mesma coisa, é a mesma parte. E a letra E justamente fala isso. O esquema refere-se a um protocolo de rede, por padrão é o HTTP, né? E corresponde ao primeiro grupo de caracteres de uma URL que ficam antes do símbolo de dois pontos. Verdade. HTTP, por exemplo, ou HTTPS, dois pontos, barra, barra, e aí vem domínio, caminho e etc e tal. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A letra A, para mim, era uma pegadinha. O caminho específico local até que estava legal, né? Ah, vai lá no site tal e dentro do site tal, que é barra, sei lá o que, barra, sei lá o que, barra, né? Então, específico local parecia muito bem. Agora, específico local onde se encontra o protocolo, não. O protocolo é lá no começo e o caminho é lá no final. Então, 85 deverá vir com a alternativa E. 86. Bom, letra A. Site empresax.com.br, a pesquisa será feita neste site em particular. E
A letra A está errada porque ela diz que vai buscar em todos exceto este em particular. Letra B, related é aquilo que é relativo, então related vai mostrar sites relacionados à empresa X, sites que citaram ou que estão no mesmo campo da empresa X. Meio que o que está na letra A, inclusive, para B. Letra C, smartphone, cifrão 5000, o cifrão é real no caso do Brasil, no caso das nossas provas, só que se é smartphone cifrão 5000, eu estaria procurando por smartphones que custem 5000, cujo valor é 5000 e não superiores a 5000, como diz a C. E a VUNESP, com falta de imaginação, lá no passado usou uma expressão maior asterisco do mundo. E agora usou a expressão maior asterisco do Brasil. O asterisco equivale a qualquer coisa, com qualquer número de caracteres. Então, maior estado do Brasil, maior rio do Brasil, maior estádio do Brasil. Todas as expressões e muitas outras seriam aceitáveis. Então será realizada uma pesquisa quando não se sabe a palavra que se coloca depois do termo maior, após maior. Maior, qualquer coisa do mundo é o gabarito. E velocidade do Jaguar, o maior carro, exclui a pesquisa, da pesquisa a palavra carro. Para excluir a palavra carro da pesquisa na E, precisaria ser o not, o não, que é representado pela subtração, pelo símbolo de menos. Então essa questão aqui é complicada. Meus amigos, se eu pensar na data de publicação do edital, é uma coisa. Se eu pensar na data da realização da prova, na data da realização da prova, essa questão deveria ser anulada. Por quê? Porque ele diz aqui, a Microsoft disponibiliza 2 versões do Teams. São 7 hoje em dia. São 4 versões pessoa jurídica e 3 versões pessoa física. Eram realmente... professor, mas se são 7 ele falar de 2 não poderia estar certo? A versão gratuita ok e a versão premium. Não existe mais a terminologia premium. Então a gente tem a gratuita, a gente tem a essential, a gente tem outras, mas o premium não existe mais. Mas existia, era assim. Sabe o que me deu a impressão, meus amigos? Que essa questão estava pronta, lá no banco de questões da VUNESP, alguém resolveu usar e não percebeu que as coisas atualizaram. Eu acho que ela poderá ser anulada. Talvez, quem sabe. Não por causa das 2. Se tem 7, eu diria que tem 2. Os nomes estão errados e agora vem letra A. A versão gratuita suporta até 100 participantes de uma reunião. As outras estão tão fora, meus amigos, que eu não vou nem entrar nas outras. Estão muito fora. A letra A, hoje, no passado a letra A era perfeita. Hoje ela é parcialmente perfeita. Por quê? Na versão gratuita corporativa, para empresa, para pessoa jurídica, realmente, na versão gratuita para empresa, o limite é de 100 participantes por reunião. Limite que não existe na versão pessoal. Então eu, por exemplo, se eu quiser pegar o Teams pessoa física, eu, Renê, meu CPF, não meu CNPJ, e quiser montar uma reunião com 130, 150, 200 alunos, eu poderia. Então eu acho que o gabarito vem aí com a alternativa A. Não tenho nem capacidade. As outras estão fora tanto antigamente quanto hoje. Então elas não têm capacidade. Não sei se a banca aceitará, mas esta merecerá, independentemente da alternativa, esta merecerá um recurso da sua parte. Tá legal? No próprio site da Microsoft, os valores de cada plano, as características de cada plano estarão. Então é o melhor caminho para você usar, se você decidir entrar com recurso, é um melhor caminho para você usar como referência bibliográfica. O próprio desenvolvedor diz que não é assim, então por que você vem dizer que é assim? Tá legal? E aqui não é questão de trocar a alternativa, na minha opinião, seria questão anulável. Eu jogo do lado da banca, eu já disse, mas essa daqui eu acho que ficou fora realmente. Essa 88
Todo mundo ri quando eu digo isso nos eventos, nas aulas, quando o cara diz assim, para inserir o comando tal, para inserir o recurso tal, basta usar o comando da guia tal. Ah, professor, não deve ser guia inserir, deve ser pegadinha, mas olha só, em uma reunião feita por meio do Teams, um participante deseja compartilhar determinado conteúdo, como a tela do computador, um arquivo, né? Para tanto, ele deve selecionar, adivinha, o item compartilhar. Se ele quer compartilhar, ele vai usar o item compartilhar, o gabarito é a letra D de dado. E para quem não sabia, porque nunca participou de uma reunião Teams, não viu, diz, ah, sei lá, vai que é exibição na A, né? Porque a D deve ser maldade. A maldade é o próprio elemento óbvio. Óbvio na minha opinião. Gente, essa questão aqui é muito interessante, porque ela é uma questão de Teams, mas nem tanto. Porque já no sistema operacional Windows existia agendamento de tarefas diversas. O agendamento de reuniões no Teams pode ser feito de modo que se tenham reuniões agendadas de forma periódica. Quando a gente abre uma reunião no Teams, em princípio ela vai ocorrer numa data, uma vez só. Mas aquela história, né? Uma equipe quer se reunir toda segunda-feira, toda quinta-feira, o projeto está em fase crítica, nós vamos nos reunir todo dia, e assim, né? Várias periodicidades estarão ali disponíveis. E tem uma periodicidade no Teams chamada personalizada. Então eu vou definir uma periodicidade que não seja muito padronizada. Quais são as que nós temos lá no Teams? Todos os dias da semana, ou seja, só de segunda a sexta. Aí nós temos diariamente. Qual é a diferença? Diariamente é de segunda a segunda, digamos assim, né? Os 7 dias da semana. Semanalmente, anualmente, nós temos a personalizada. Nós não temos, por exemplo, letra A trimestralmente. E o gabarito, então, é letra C. E eu acho que, para quem já trabalhou com qualquer outro recurso de informática, não o Teams, com agendamentos, agora de hora em hora é ótimo, né? Fazemos reuniões, meus amigos, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, às 1, às 2. É maravilhoso isso, né? Então, bimestralmente na letra E também não tem. Todos os dias da semana, sim, mas é o semanalmente, né? Todos os dias da semana seria de segunda a sexta-feira, que também tem, não tem problema algum. Então, de novo, né? Algumas alternativas aí tem um item verdadeiro e um item falso. Um final de semana cada mês, essa é ótima. Isso aí já é reunião de família, né? Ó, professora, minha família sim, família grande, o último final de semana de cada mês é reunião para celebrar os aniversariantes do mês, né? Mas não é opção lá no Teams. E a questão que para mim, né, é interessante em termos de complexidade, baixíssimo nível de complexidade, na minha opinião, é essa do OneDrive, né? Com relação ao OneDrive, o que rola de verdade aqui? Letra A, seu acesso não pode ser feito pelo tablet. Poxa, já pensou, meus amigos, a nuvem só permite que eu use um tipo de equipamento? B é o gabarito, acesso feito através de um navegador web, sem dúvida alguma, né? Letra C, só é disponível, acessível, perdão, a partir de dispositivos móveis. Eu tenho um computador, digamos aí, das antigas, o famoso desktop, né? Ele não é considerado móvel, embora é claro que eu possa carregá-lo para lá e para cá, mas não é um smartphone, não é um tablet, claro que sim, né? Não permite compartilhamento, quer dizer, eu salvo lá no meu OneDrive que é meu, ninguém pega, né? Em princípio sim, a privacidade existe, mas claro que pode compartilhar. E pior ainda a letra E, que necessita de um tipo de conexão específica, né? Então pode ser fibra ótica, pode ser Wi-Fi, pode ser via satélite, desde que exista conexão com a internet, eu acessaria o OneDrive, o gabarito é B de bola, tá legal? Então, repito, para mim, há uma questão aí a ser tratada, que é a questão do Teams ali, acho que vale a pena entrar com recurso, não estou dizendo que ela será anulada, mas acho que ela é passível de ser anulada, né? As demais não vejo muita condição, a prova, um nível geral me parece bem natural, bem comum, tá legal? É isso, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.